Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então aqui nós estamos hoje para continuar o nosso curso de genética e falarmos um pouquinho a respeito do DNA nuclear. Bem pessoal, no vídeo anterior nós comentamos um pouquinho sobre a molécula de DNA, falamos do formato alfa-hélice, comentamos um pouquinho que essa é uma situação da molécula de DNA após uma extração em laboratório. Falamos aqui que ela parece uma escadinha em caracol, né, com o corrimão aqui, o esqueleto da molécula sendo as ligações aqui entre açúcar e fosfato. A parte interna parece os degraus que a gente vai subindo na escada aqui, que seriam as interações de hidrogênio entre as purinas e as pirimidinas, entre as bases nitrogenadas. Porém, lá no final do vídeo nós falamos que essa aqui não é a situação da molécula do DNA dentro dos núcleos das células de vocês. Então hoje a gente vai começar a ver de que maneira que o DNA está compactado dentro do núcleo das células de vocês. Pessoal, uma informação super importante que a gente tem que levar em conta é que nós temos muito DNA. Se nós pegarmos uma única célulazinha de vocês, nós temos, somando aqui as nossas 46 moléculas de DNA, nós temos cerca de 2 metros de DNA. Isso é muito DNA, tá? E, além de cada uma das nossas células ter que lidar com muito DNA, o núcleo delas é muito pequeno. O núcleo é justamente onde o DNA está localizado. Os nossos núcleos celulares têm aí cerca de 6 micrômetros de diâmetro. Gente, eu sei que é difícil aqui falar, às vezes, micrômetro, milímetro, né, essas escalas pequenas ou mesmo muito grandes, né, no caso dos trilhões, dos bilhões, o cérebro humano ele não racionaliza isso muito bem. Então vamos trazer vocês aqui para um exemplo mais básico, mais fácil de compreender. Imaginem aqui um carretel desse normal, que tem linha aqui, que quando a gente era criança brincava de empinar pipa, né, com essa linha. Imagine um carretel que tem aqui 40 quilômetros de linha. Tá? A gente vai andar, vai correr quase uma maratona soltando essa linha pelo chão. E depois nós teremos aí o trabalho de compactar esses 40 km de linha no volume de uma bola de tênis. Sei que nem todo mundo aí é de Florianópolis, né? A cidade onde a gente vive, a cidade de Gustavo Kuerten, um grande tenista brasileiro. Então tá aqui, ó, uma bola de tênis. Basicamente aqui cabe na palma da mão. Eu teria que ter 40 km de linha compactado nesse volume aqui, para imitar a situação que cada uma das células de vocês tem que desempenhar. Gente, para quem não conhece, então, Florianópolis, está aqui uma imagem do Google Maps, a bela ilha de Santa Catarina, que é basicamente a parte aqui onde Florianópolis está localizada, né? A gente sabe que tem um pedaço aqui ainda do continente também, que ainda é Florianópolis, mas essa é uma história para um outro vídeo. Imaginem vocês lá na praia do extremo sul de Florianópolis, uma praia bonita chamada Naufragados. Vocês estão lá escutando a música de vocês e aí vocês resolvem andar toda a ilha a pé. Vocês vêm esticando o fone de ouvido de vocês, vão andando e vão esticando o fone de ouvido. Vocês andam 40 quilômetros, vocês quase atravessaram a ilha de uma ponta a outra, esticando o fone de ouvido de vocês. E agora vocês têm um fone de ouvido de 40 quilômetros e vocês precisam compactar esse volume no bolso da calça jeans de vocês. Vocês conseguem perceber o quão difícil isso seria de fazer? E mais, se vocês quisessem agora desembrulhar o fone de ouvido. Gente, um fone de ouvido normal, regular, se a gente coloca uma vez no bolso, ele já fica todo enrolado, todo emaranhado. Imagina um fone de ouvido de 40 km compactado no bolso de uma calça jeans. É esse o desafio hercúleo que as células de vocês têm. Elas precisam armazenar muito DNA, e elas precisam cuidar adequadamente desse DNA sem que ele fique todo enrolado, de maneira que ele fique acessível, que ele possa ser lido, como a gente vai ver em outras aulas mais para frente. Acionem, gente, ainda essa complexidade para entender o organismo bonito e complexo que vocês são, quando a gente para de pensar numa única célula, e a gente vai realizar na nossa mente que nós somos aí cerca de 10 trilhões de células. Esse número aqui enorme, gigantesco, um 1 seguido de 13 zeros atrás. Então, se nós temos 2 metros de DNA em cada uma das nossas células, e se nós somos basicamente aqui 10 trilhões de células, então nós temos 20 trilhões de metros de DNA
ou cerca de 20 bilhões de quilômetros de DNA. Esse número é impressionante, é fantástico. Se a gente somasse todo o DNA de todas as células de vocês, engatasse ele e formasse uma fila, a gente conseguiria aqui cobrir a distância da Terra ao Sol, ida e volta mais de 66 vezes. Não é sensacional a quantidade de DNA que a gente tem? Bem, beleza, professor. Então eu entendi aquele formato bonitinho de alfa-hélice é uma situação específica de laboratório, que o DNA não está nesse formato dentro do núcleo das minhas células. Mas isso é muito óbvio, professor. Eu já tinha noção, eu já estudei isso no ensino médio. O DNA nosso está no formato de cromossomos, certo? Não, errado! Pessoal, a maioria do tempo de vida da célula de vocês, o DNA não está compactado no formato de cromossomos. Isso aqui é uma situação específica de cerca de 1% do tempo de vida da célula de vocês, quando nós temos um processo de divisão celular. A gente está, por exemplo, lá na mitose. Falaremos da mitose em outras aulas para frente nesse curso aqui. Ela é subdividida em fases. Mais especificamente dentro da mitose, a gente tem uma fase que é chamada de metáfase. Tá? É uma subfase aqui do processo de divisão celular. E aí sim, lá na metáfase, nós temos aqui o material genético organizado bonitinho no formato de cromossomos. Todo o resto do tempo de vida da célula de vocês, isso não é verdade, gente. Então, se nós não podemos ter o DNA bonitinho, alfa-hélice dentro do núcleo, porque ele não caberia, nós temos muito DNA e os núcleos são muito pequenos, e nós não podemos ter o DNA no formato de cromossomos, o que sobrou para a gente? Sobrou um meio termo. É esse meio termo que corresponde ao DNA verdadeiro como ele está dentro dos núcleos das células de vocês. E é esse DNA que a gente vai começar a discutir a partir da próxima aula, quando nós falaremos dos nucleossomos e depois nas aulas futuras sobre a cromatina. Certo, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem o like, se inscrevam no canal para a gente ajudar que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas possível. E nós nos vemos na próxima aula. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.